Boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. Quem já está entrando, Karim. Já estou vendo aqui o pessoal chegando. Coloca um ok para mim se estiverem ouvindo bem, se o som estiver bom, a imagem também. Boa noite. Sejam bem-vindas. Vanessa, Ricardo. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui hoje. Nós estamos caminhando aqui para a quinta live que fala sobre o livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Aqui já está me dizendo, a Adri já está me falando aqui que está tudo certinho, Cláudia, sejam bem-vindas. Fico muito feliz. Rafaela, que bom. Eu fiquei feliz essa semana porque eu fiquei sabendo de pessoas que casais estavam assistindo juntos, família se reunindo para assistir, mesmo que seja depois. Cristina, Vivian, que bom, gente, fico feliz. Cristina Caribé, sejam bem-vindas. A gente está aqui nessa senda dos quatro compromissos e eu confesso a vocês que hoje nós vamos falar do sexto capítulo. E o sexto capítulo, ele é bem denso, assim eu ouvi. Rosimar, vamos chegando, gente. Cláudia, fico feliz. Ele é muito denso. Eu inclusive, separei ele em duas partes. Sheila, que bom, gente. Eu separei em duas partes porque eu acho que ele traz muito pano para manga, muita coisa para a gente refletir aqui. Lembrando, Lígia chegou, lembrando, gente, que esses momentos aqui não terão nem a Graça Tânia, a Lilian, não terão nenhum peso, nenhum valor se a gente não leva algo disso que nós estamos estudando juntos para a nossa vida prática, para a nossa vida de relação. Eu acho que a grande transformação que o conhecimento pode estimular na gente é prática, é algo muito do dia a dia. E esse livro traz isso, traz algo muito prático para a gente levar para o nosso dia a dia como uma transformação pessoal que vai acontecendo. Não é algo que eu viro uma chave e de repente tudo acontece, é algo que eu vou construindo ao longo do tempo. E isso é grandioso, é maravilhoso. Ô Mayra, Cris, sejam bem-vindas. Então ele começa esse capítulo, e o título desse capítulo é O Caminho Tolteca para a Liberdade, e quebrando, né, o subtítulo Quebrando Velhos Compromissos, porque a Úrsula... que bom, gente, vamos chegando. Por quê? Porque ele vai começando ali no início desse capítulo a falar de liberdade. Que liberdade é essa? A gente não tem às vezes noção se a gente realmente é livre ou não. A gente pode imaginar que à medida que a gente tem uma independência financeira, que a gente tem uma construção na nossa vida, que somos adultos com autonomia para escolher, a gente se sente livre. Mas aqui é uma liberdade mais profunda. Aqui ele está falando da liberdade da gente ser a gente mesma. E isso é uma grande dificuldade, porque às vezes a gente nem reconhece isso dentro de nós. A gente não tem esse conhecimento a respeito daquilo que se passa dentro de nós. Então, a liberdade é qual a liberdade? E aí eu vou trazer aqui para você, que liberdade você enxerga que tem na sua vida? E quando a gente realmente tem essa liberdade de ser quem nós somos, o peso do passado não existe. A dor do passado deixa de ser, porque nós somos o que somos e concordamos com isso. E a angústia do futuro, ou a obsessão pelo futuro também perde força. Então nós podemos ser aqui e agora quem nós somos. Isso é uma grande aventura, porque a gente pode também começar a repensar o que a gente vem escolhendo na nossa vida e o que a gente vem considerando que é liberdade. Então será que a gente está falando de uma liberdade, na realidade, sempre relativa? Porque se você nesse momento da sua vida não está vivendo plenamente, com alegria no seu coração, podendo dar e receber amor, com liberdade, há algo aqui que precisa ser visto. E se a gente for parar para pensar na humanidade como um todo, nós estamos muito presos a muitas coisas. Presos a conceitos, presos a reguladores que estão fora de nós, presos aos nossos sistemas de crenças.
E isso vai tornando a nossa vida cada vez mais difícil, agarrada em determinados sentimentos, pensamentos, a nosso respeito e a respeito das pessoas que emperram essa liberdade, impedem essa liberdade e essa possível felicidade que advém de ser livre, livre sendo você como você é. Sem a amargura da vítima, que se vê de alguma forma machucada pelos acontecimentos da vida, pelas pessoas do caminho, e sem também esse juiz cruel que coloca a gente também num lugar terrível, de como se a gente nunca estivesse a contento, nunca estivesse satisfazendo as necessidades de um ideal perfeito de ser. Então, quando a gente quebra com esses compromissos, a gente vai ampliando, à medida que a gente vai quebrando, a gente vai ampliando um pouco mais a nossa liberdade para a vida. E isso começa com o olhar. Então eu vou convidar vocês agora, nesse comecinho aqui, para a gente criar um espaço interno para o que a gente vai trazer. Então eu peço a você que feche um pouquinho os olhos e respire fundo, para que você possa realmente absorver da melhor maneira, trazer para o seu sentimento interior um espaço de liberdade nessa nossa conversa. Eu digo conversa porque eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você fala aí dentro de você mesmo. Então, respire fundo, vai entrando devagar à medida que as pessoas estão chegando nesse seu mundo interno. E num primeiro momento, só pergunte a você como você está. Talvez a mente percorra o dia, divague no passado deste dia, e aí eu peço a você que volte para o presente. Também a mente pode traiçoeiramente ir para o futuro, pensando na hora seguinte, no que vai se passar, no que tem que fazer. E aí eu peço a você de novo que volte para o presente. Respire fundo e perceba seu corpo, esse veículo da sua consciência. Pense no que o seu corpo está sentindo nesse momento. E se porventura for algo incômodo, gentilmente aceite, acolha. Ou se for alguma satisfação, conforto, acolha também, sem julgamentos. Inspirando paz, expirando confiança e entrega. E aí você vai trazendo presença para esse momento. Vai chegando aqui. Se minha mente divaga, presa nas questões do passado, ou ela divaga presa na ansiedade do futuro, eu não posso cultivar liberdade, muito menos olhar para a liberdade. Então, o momento presente é uma chave para que a gente possa construir aos poucos esse estado livre de ser quem nós somos. Nem que seja por esses instantes, permitir dentro de você o que quer que seja, livremente. E assim, nesse estado, eu vou pedindo a você que volte, abra os olhos, para que a gente possa realmente começar aqui. Então hoje nós estamos falando principalmente de liberdade. Eu acho que esse tema é extremamente complexo, filosoficamente complexo, existencialmente complexo, mas a gente pode tratá-lo de uma forma muito simples, trazendo para a nossa vida, trazendo para nosso cotidiano. E aí a gente consegue compreender de uma forma mais simples, sem grandes rebuscos aí, sem grandes aprofundamentos. Então ele vai falando no início desse capítulo sobre isso. O que é liberdade? O que a gente entende como liberdade? E eu creio que a maioria de nós tem muitos conceitos diferentes sobre o que seria liberdade. E talvez a gente esteja enganado sobre ser ou não ser livre na nossa vida. Eu me lembrei, ao ler esse início do capítulo, sobre uma simbologia a respeito da consciência, que eu acho muito interessante, que eu li há muitos anos atrás num livro chamado Assim Falava Zaratustra,
de Nietzsche. Eu li há muito tempo atrás, estava na faculdade quando eu li esse livro. E nesse livro, Nietzsche traz à tona esse profeta da antiga Pérsia, que viveu muitos séculos, sei lá quantos séculos antes de Cristo, e que trouxe essa simbologia de uma forma muito direta a respeito da nossa consciência. Então ele fala que ele traz 3 símbolos. E veja bem, gente, isso não está no livro, eu que fiz esse link com essa visão simbólica da consciência. Então, o primeiro nível de consciência seria o camelo. Então, seria quando a gente está ali completamente preso a essas regulações do que o livro chama de domesticação. As crenças limitantes, as crenças da nossa família, do nosso mundo, o sonho do planeta e mesmo até o nosso sonho pessoal aprendido por aquilo que a gente foi vivenciando na medida que a gente foi crescendo. Então esse camelo, ele é obediente, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Esse estágio da consciência, simbolizado pelo camelo, é um estágio talvez o mais primitivo de nós, mais próximo do instinto que apenas segue em frente, obedece sem nenhum questionamento. Quantas vezes nas nossas vidas nós nos mantemos nesse estágio? Agora há pouco eu conversava com uma pessoa e falava sobre os relacionamentos, sobre casamento nos dias de hoje. E quantos relacionamentos eu tive a oportunidade de encontrar em que as pessoas estavam ali e na realidade não estavam ali. Estavam presas por convenções, presas por alguma regra social ou interna que acredita que aquele caminho é o melhor caminho, ou que assim deveria ser. Então esse estágio do camelo, diz Zaratustra, é um estágio primitivo da nossa mente, um estágio onde a gente se encontra realmente apenas obedecendo a essas regras que foram internalizadas e passaram a ser o que a gente achava que era nós mesmos, mas que na realidade foi algo passado, não é a nossa originalidade. Além deste, nós teríamos um outro estágio dessa consciência, que seria o do leão. É uma outra simbologia. O leão, então, ele começa a rebeldia. Ele começa a questionar essas leis do livro da lei, como diz o livro, essa domesticação. Ele começa, então, a dizer, a levantar uma bandeira daquilo que ele realmente quer. Em alguns momentos da nossa vida, nós também fazemos algumas escolhas que nos dão um pouco dessa liberdade, um pouco dessa consciência em que a gente pode realmente trilhar outros caminhos. A ovelha negra da família, que veio muito isso, e a Rita Lee é um bom exemplo, ela conta a própria história dela em relação a isso, por exemplo, esse leão que realmente faz de uma forma diferente, que se rebela em relação a esse sistema de crenças, em relação a tudo isso que foi imposto. Então, o leão é um estágio mais avançado. Mas a gente só opera a grande transformação na direção da liberdade quando a gente atinge a consciência da criança. E aqui vale fazer um diferencial muito grande, por quê? Muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente pode confundir isso com essa criança interior tão falada nos dias de hoje, tão aclamada, as feridas da criança, tão estudada, tão trabalhada. Sabemos que nós temos essas marcas que muitas vezes definem padrões emocionais, definem padrões, escolhas, destinos a partir daquilo que a gente viveu na nossa infância, junto àqueles com quem nós crescemos. Mas essa criança aqui do Zaratustra não é essa criança ferida ou essa criança lá do passado. É o aspecto da liberdade de ser que a criança tem. E isso o Dom Miguel fala lindamente no livro. A criança, nesse sentido, é a abertura e a confiança. Quem teve como filho, ou teve contato, ou viu de alguma forma, teve alguma experiência com crianças muito pequenas, vai entender isso que eu estou dizendo quando a gente observa a criança explorando o mundo, aberta ao que é, e completamente no momento presente. Ela não está ali a divagar sobre o ontem, mesmo porque ela não tem essa noção
e muito menos a se preocupar com o amanhã, porque também não está conectada com isso. Então a criança, nesse sentido da simbologia que Zaratustra traz, é essa abertura para o que é como é, sem as prisões, sem as angústias que muitas vezes nós adultos acabamos adquirindo ao longo da vida. E o livro Dom Miguel pergunta: o que aconteceu com os adultos? Ou nós estamos na vítima, considerando de alguma forma, numa visão de vítima, considerando de alguma forma que algum mal nos foi perpetrado, algo foi feito a nós, alguém nos prejudicou, e muitas vezes nós fazemos isso olhando para os nossos pais. A gente olha para os nossos pais e entende que tudo aquilo que foi imposto, na realidade, eles foram livres para escolher o melhor e não escolheram. Nós estamos falando hoje de liberdade e como é importante a gente olhar para as pessoas, assim como para nós mesmos, entendendo as nossas limitações. Olhar com amor. E quando a gente estende esse olhar de amor para os nossos pais e compreende que eles não eram livres completamente de todo esse esquema que aprisiona o ser, seja da sociedade, seja da própria família, a gente consegue olhar para esses pais sem culpá-los por aquilo que nós estamos vivendo, mesmo que tenham sido feridas profundas pelas atitudes que eles tomaram, pelas escolhas que eles fizeram. Então, quando a gente fala da criança, nessa evolução consciencial, a gente está dizendo dessa abertura, dessa confiança na vida como a vida é. É tão bonito, eu até anotei aqui, é uma abertura, é um sim sagrado à existência. A vida como a vida é, e deste sim vem uma autenticidade, uma receptividade, uma abertura completa àquilo que vem. Aqueles que vêm, e a mim mesmo, como eu me coloco na vida. Então, esse estado de consciência é o estágio em que a gente, esse estado e esse estágio de consciência é o estágio que permite a real liberdade. E isso é uma construção, não é uma coisa que nós vamos atingir magicamente. Nós vamos lá, vamos fazer sei lá quantos anos de terapia, vamos abrir e estudar esse ou aquele livro e a partir daí a gente vai ter esse despertar. Da mesma forma como a psicologia analítica fala da individuação como um processo infinito, a liberdade, a conquista dessa liberdade é um processo infinito. Porque são camadas que nós vamos conseguindo transpor para chegar nesse centro essencial, nesse centro que somos nós. Nessa pureza que somos nós, que por algum motivo nós perdemos. Perdemos por essa, segundo o livro, por essa domesticação, em que nós aprendemos de uma forma muito distorcida a respeito de quem nós somos, a respeito de quem o outro é. Quando crianças, além nesse movimento de abertura, muitas vezes nós vamos realmente entendendo que tudo aquilo que nos acontece somos nós. Talvez aí comece a grande distorção. Nós vamos recebendo das pessoas as situações, os comportamentos, através das relações, e ali nós vamos entendendo de forma distorcida quem somos nós. E na construção dessa personalidade, muitas coisas intrincadas vão acontecendo. Por exemplo, quando a gente fala de uma baixa autoestima, ou de um desamor próprio, ou qualquer outro termo que você queira colocar aqui, quando a gente se distancia de quem nós somos. Isso vem do quê? Muitas vezes vem da interpretação que nós damos àquilo que nós vivemos. Nós nos misturamos à experiência. Porque lá naquele princípio dessa abertura total da criança, nós realmente éramos o momento presente. E esse somatório de experiências, que ele chama de domesticação, vai simplesmente cegando a nós mesmos sobre quem nós somos. E mais, sobre quem nós podemos ser. Como disse Mandela, eu acho que eu já até comentei isso daqui, o nosso maior medo é o medo da gente ser quem a gente é. Eu achei até aqui no livro do Newton Bonder, Fronteiras da Inteligência, um livro espetacular, que ele fala assim: o medo é o maior obstáculo para o senso de si. O que tememos em última instância
é sempre a perda de nós mesmos. E com isso, o que acontece? A gente cria uma distância, porque a gente cria também uma série de comportamentos presos naquilo que a gente acredita que vai fazer com que o outro nos veja de uma boa maneira, com um bom olhar. E são tantas as prisões, são inumeráveis as prisões. Eu gostaria muito que você pensasse nas suas. O que hoje te impede de viver plenamente do jeito que você gostaria? Por que uma criança bem pequena é livre? Nesse sentido que foi colocado aqui no livro. Porque ela está, na realidade, fazendo o que ela quer. Ela pode viver uma contrariedade ou outra quando ela recebe um não, quando as suas necessidades não são satisfeitas, mas, em geral, a partir dela, ela está fazendo aquilo que ela quer. Se ela quer brincar, se ela quer dormir, e ela, de alguma forma, exige do entorno aquilo que ela quer. Ela se impõe. Ela não está nessa posição do camelo que aceita completamente tudo aquilo que é colocado sem questionar. Ela simplesmente coloca a sua vontade. E muitas vezes, na medida do possível, ela é atendida. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Esses nossos desejos mais sinceros, mais profundos, às vezes, uma forma de pensar, a gente vai deixando de lado. E vai ficando realmente muito prejudicada essa nossa liberdade. Então ele diz assim no livro, a pior parte é que a maioria de nós nem ao menos tem consciência de não ser livre. Por isso que eu convido você agora aqui a se perguntar, qual liberdade me faltaria? Eu tenho liberdade de expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, que eu sinto? Ou eu tenho muitas amarras em relação aos meus sentimentos? Eu ainda faço e falo coisas para atender a necessidade dos outros, em primeiro lugar, ou dou um bom espaço para aquelas que são as minhas necessidades? Deixe essas perguntas irem aprofundando dentro de você. Vá fazendo essas perguntas para você. O que você tem escolhido da sua vida é realmente o que você quer? Quantas vezes nós somos chamados de egoístas, egocêntricos, quando nós simplesmente estamos colocando aquilo que é importante para nós em determinados momentos da vida? Então, essa reflexão talvez movimente algo dentro de você para aquilo que você realmente quer da sua vida hoje. Quando a gente pensa, por exemplo, no gerenciamento do nosso tempo, quanto tempo eu destino às coisas que eu realmente quero, que são realmente as coisas que eu estou disposta a fazer. E quanta coragem me falta para eu acreditar que é possível escolher mais por mim. E é incrível, né? É aquela história, quem tem um pote vazio desse amor, dessa liberdade, o que está de fato oferecendo para o outro? Para as pessoas à nossa volta. Então, quem sou eu para mim? Quem sou eu para as pessoas íntimas da minha vida? Quem sou eu para os estranhos, para as pessoas que eu encontro fortuitamente no decorrer do meu dia? Para as pessoas com quem eu trabalho? Muitas pessoas criam muitos personagens e isso é muito sutil. Não é uma coisa tão explícita. Aqui a gente não está falando daquele transtorno das múltiplas personalidades, não é isso. Nós estamos falando de sutilidades em que a gente se adapta ao meio sem realmente expressar aquilo que a gente é. É preciso muita coragem para ser autêntico, para expressar de fato os nossos sentimentos. E muitas vezes nós somos econômicos naquilo que é bom. A gente deixa de elogiar, ou deixa de abraçar, ou deixa de expressar o nosso amor, deixa de dizer eu te amo. Eu, de uns tempos para cá, tenho falado muito eu te amo para as pessoas que eu amo. E às vezes a gente deixa de fazer isso. Quantas mensagens a gente ouviu nessa pandemia de pessoas que perderam entes queridos, dizendo que gostariam de ter dito mais alguma coisa, feito mais alguma coisa e não fizeram. Então aqui cabe esta reflexão sobre a liberdade pessoal que você encontra em você nesse momento. Os toltecas colocam nesse caminho de liberdade pessoal que o primeiro passo é a consciência. É o que nós temos falado aqui durante todas essas lives. A consciência dos nossos venenos emocionais.
das nossas questões particulares, daquilo que a gente alimenta. Veja bem, atenção é alimento. A que você dá atenção? Se você passa um dia inteiro alimentando um sentimento negativo a seu respeito, o que isso vai gerar? Veja bem, eu costumava falar assim quando eu trabalhava com os adolescentes. Eu dizia para eles assim, não tem ninguém com revólver na sua cabeça dizendo para você que você tem que pensar essa coisa horrorosa que você está pensando a seu respeito. E por que você pensa? De onde isso vem? Qual a prisão que você se comprometeu para continuar sentindo e pensando sobre você essas coisas terríveis? Às vezes a gente comete um equívoco. Eu acredito que ninguém que esteja me ouvindo aqui tenha acertado o tempo todo, durante toda a vida. A gente erra. A gente se equivoca com as pessoas, com as situações. Eu, então, nossa, minha lista é extensa. E eu digo a você, às vezes a gente remói essa ruminação, como dizem os tupis guaranis, esse nhen dentro da nossa cabeça, horas a fio, por conta de um equívoco, de um erro que a gente cometeu. E a gente perde um tempo enorme, um tempo gigante para aprender com os erros. Não existe na Terra nenhum ensinamento maior do que aquilo que a gente se desorienta, a gente erra. Se a gente aprende com isso, a gente cresce, evolui e definitivamente pode fazer diferente. Pode fazer escolhas diferentes. Isso é transformador na nossa vida. Então, nesse caminho tolteca, da filosofia tolteca para a liberdade, a gente precisa, num primeiro momento, travar esse compromisso com o tempo interno de observação. Observar dentro de nós o que se passa. Observar as nossas emoções, os nossos pensamentos num dia muito estressante, quantas coisas desnecessárias nós perdemos. Nós perdemos tempo com elas. Então existem coisas que realmente nós não vamos poder mexer. Um trânsito terrível e o caminho para o seu trabalho passa por esse trânsito terrível, é uma coisa que não tem como a gente transformar. Não tem como você passar aí de helicóptero para o seu trabalho. Você depende desse caminho para você chegar até o seu trabalho. O trânsito é o trânsito. Agora, e dentro de você, como você responde a esse trânsito, isso é seu. E é muito. É muito. Então essa paz e essa guerra internas, muitas vezes a guerra interna tira a nossa paz e faz com que a gente fique completamente sem essa liberdade. Por exemplo, eu fico vendo as situações atuais em relação aos jovens e à mídia de uma forma geral, às redes sociais, o quanto que ficam presos a modelos, e isso tira completamente a liberdade de ser quem são, originais, completamente diferente às vezes de uma pessoa que é considerada a grande influencer do momento. E aí isso traz uma profunda angústia, um sofrimento profundo, porque a pessoa, né, o jovem, a criança, se compara e se acha menos, se acha inferior. E isso tira completamente a liberdade de ser quem é, como se houvesse possibilidade da gente comparar uma pessoa com a outra. Se nós somos completamente originais, diversos, únicos, nós temos aqui uma impressão digital que diz que nós não podemos nos comparar a ninguém porque somos únicos. Porque insistimos nesses modelos, muitas vezes inalcançáveis, que aprisionam nossa mente num profundo desalento. E isso está tudo aqui, ó, dentro da nossa mente. Essas prisões estão todas dentro de nós e não fora de nós. Porque lá fora o mundo está correndo com sua diversidade. Agora, o que eu faço com isso é meu. Então, nessa filosofia tolteca, ele entende que nós temos domínios, ou seja, algo que nós podemos adquirir para que a gente possa caminhar na direção dessa liberdade. O primeiro domínio é o domínio da consciência. É quando eu realmente invisto em olhar para dentro de mim e me conhecer. A entender porque eu fiquei tão furiosa com uma situação, em outra situação, talvez não tão agradável, eu fiquei super calma e tranquila. O que faz com que
algo realmente me incomode. Isso não é igual. A gente às vezes acha que todo mundo se incomoda igual, que todo mundo se chateia igual, que todo mundo fica aborrecido pelos mesmos motivos. Claro, se a gente colocar, por exemplo, uma agressão, alguém nos agredir, claro, ninguém vai achar isso bom, mas isso vai ser sentido, percebido de uma forma muito particular. Você precisa conhecer a sua. Então, o domínio da consciência amplia a nosso respeito e dá espaço para esse ser que eu sou. Só que eu não consigo atingir completamente o domínio da consciência se eu estou presa no que ele chama de parasita. Então, a vítima dentro de nós, o juiz dentro de nós, e esse sistema de crenças no qual a gente cresceu, esses três juntos formam um parasita que suga a nossa energia. Então, como disse Robert Rapé, né, o filósofo holandês, a gente fica nessa dicotomia entre se sentir culpado por algo ou culpar alguém, como se fosse dois polos da vida, ou se eu fosse vítima ou juiz. Então, muitas vezes, dentro desse sentimento de vítima, em que algo não deu certo na minha vida e aí eu culpo a vida, o governo, a situação, o meu trabalho, ou as pessoas, o meu os meus filhos, os meus pais, eu fico nessa situação de vítima, eu não tenho liberdade, porque a vítima só aguarda a sentença e muitas vezes vive subjugada pelo medo, porque a qualquer momento alguma coisa terrível vai voltar a acontecer. Já que eu sou vítima, eu estou nesse lugar, a qualquer momento eu posso sofrer algum mal. E o juiz que fica ali implacável, julgando a si, muitas vezes a nós mesmos, e julgando aos outros. Como se existisse um modelo perfeito que todos soubessem e devessem, estivessem livres para seguir. Nós não estamos livres, nós estamos aqui aprendendo sobre liberdade, agora, nesse momento. Então esse domínio da consciência passa por a gente olhar para esses, enxergar esses parasitas e aos poucos ir nos libertando disso. Quando no livro ele fala dos 4 compromissos, no começo desse livro, ele fala da palavra impecável, da gente assumir a responsabilidade por uma palavra que leve o melhor. Ele fala também dessa coisa maravilhosa que é a gente não levar as coisas para o pessoal. Gente, para pensar, se a gente leva as coisas para o pessoal, aquilo que a pessoa falou, como a pessoa se colocou diante de nós, não tem possibilidade de liberdade. Porque nós estamos sujeitos àquilo que o outro traz o tempo todo. E ele coloca de uma forma muito simples, nada é pessoal. A gente é que insiste nisso, em ficar nesse lugar de centro do mundo, em que tudo que acontece, às vezes aconteceu lá na esquina, se refere a mim. Não. Quando a gente se liberta desse sentimento de que as coisas são pessoais, eu fiz essa pergunta quando a gente falou sobre esse compromisso. Eu pergunto, o que irá me ofender permanentemente se nada é pessoal? Eu posso até ficar chateada no primeiro momento, mas o que vai me ofender permanentemente? Eu creio que nada. Isso é uma libertação. E aí ele fala, não tire conclusões. É o terceiro compromisso. Difícil. Nossa, a gente tira conclusão o tempo todo. A gente tira conclusão, a gente mandou uma mensagem. A pessoa não respondeu na hora. A gente já tira a conclusão de que a pessoa não está afim de falar com a gente. Às vezes a pessoa estava muito ocupada, o celular, acabou a bateria, ela não pôde responder naquela hora. E a gente tirou trocentas conclusões negativas a respeito daquele comportamento. Imagina a liberdade de você não tirar a conclusão de absolutamente nada. Se alguém não te ligou, se alguém não deu parabéns no seu aniversário, se alguém simplesmente não demonstrou um afeto explícito por você, não é pessoal e você talvez esteja tirando conclusões, talvez seja só um mau momento daquela pessoa. Às vezes você está no trabalho, chega alguém com a cara fechada, emburrada, e aí você olha para aquilo e fala, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Já aconteceu com você? Para pensar, comigo já. Mas isso vem do quê? Primeiro que eu levei para o pessoal, e segundo que eu estou tirando uma conclusão de uma coisa que eu nem sei exatamente. Pessoas tímidas sofrem muito.
É comum eu ouvir coisas a respeito. Pessoas tímidas são muito mal interpretadas. As pessoas tiram conclusões que as pessoas tímidas são antipáticas. As pessoas tímidas não sabem conversar, não sabem se expressar. E na verdade, às vezes não é nada disso. Elas simplesmente têm uma timidez. Então, isso é um caminho de liberdade. E por fim, quando a gente escolhe fazer no quarto compromisso o melhor o tempo todo, o melhor sempre, isso também nos liberta. Porque eu vou fazendo essa virada de sair do lugar de ser servido e passo para o lugar de servir. Isso é uma profunda transformação. Eu falo que é um salto quântico. E quanto mais o Newton Bonder fala, nesse mesmo livro da inteligência, As Fronteiras da Inteligência, ele fala assim que quanto mais nós estamos no lugar de servir, ao invés do lugar de ser servido, mais inteligência está envolvida. E eu ouso dizer que mais liberdade está envolvida. Então, quando a gente se compromete em fazer sempre o melhor que a gente pode naquele momento, tem uma libertação aqui também. Por quê? Porque eu não estou esperando que ninguém faça o melhor para mim. Eu faço o melhor para o outro e para essa situação. Eu me comprometo com isso. Então, nessa filosofia tolteca, o domínio da consciência passa por isso. E a gente avança, passa por esse quem sou eu, responder essa pergunta tão difícil de responder. É muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que a gente vai passar uma vida e talvez a gente não saiba, mas que a gente comece olhando para os nossos sentimentos. Estou olhando a Denise aqui, botando o coraçãozinho, e ela pratica muito esse quem sou eu na visão pedagógica dela, da infância. Isso é maravilhoso. Quem sou eu? E às vezes eu sou um numa situação e sou outro em outra. Eu preciso entender esses paradoxos internos que fazem parte de quem sou eu. Mas aí eu pergunto a você, quem é você agora, nesse momento da sua vida? E se você não está feliz, se você não está em harmonia, se você não está em paz dentro de você, é porque te falta liberdade. Só isso. Eu não posso dar espaço aqui para que você pense que você é vítima de algo ou de alguém. Porque isso é um parasita dentro da sua mente. Eu também não posso dar espaço aqui para você imaginar que você está errado ou que alguém está errado, tendo um juiz interno cruel, como se a gente fosse o modelo do mundo, ou tivesse na nossa mente o modelo do mundo. E também aqui não cabe esse sistema de crenças que muitas vezes respondeu a gerações, que seguiram gerações de limitações a respeito da vida. Então, por exemplo, quando numa família se aprende que a morte é inaceitável, e agora eu sei que eu toquei num assunto bem dolorido, mas é importante a gente olhar para isso também. É impossível que essa família tenha passado para as gerações seguintes a possibilidade de aceitação da vida. Porque vida e morte são lados da mesma porta, eu não posso separá-los. Então, quando eu cresço numa família em que existe a ideia preconceituosa de que existem os seres que são superiores e seres que são inferiores, como eu vou para a vida? Quem eu quero ser diante dessas crenças? Então é com muito respeito que a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente se curva, mas a gente pede a bênção para a gente seguir escolhendo um pouquinho diferente a partir da nossa liberdade pessoal. Muitos de nós crescemos não só com preconceitos, mas com muitas formas de sentir mágoa, muitas maneiras de entender a vida de uma forma ressentida. Por quê? Porque isso foi passado para nós. Como se existisse na vida uma maneira perfeita das pessoas serem conosco. Isso não existe. Então, esse estágio, esse domínio, que eu achei maravilhoso o termo, domínio, quando a gente domina, o domínio da consciência é o primeiro passo para a gente caminhar nessa liberdade. E isso é autoconhecimento. É todo dia, é prestar atenção, é dar atenção àquilo que se passa em nosso interior. Então eu assistia novamente um documentário espetacular, eu sugiro a vocês que estão me ouvindo aqui, Ensaiê, né, que foi traduzido como Poder da Intuição. Ensaiê é um termo islandês que na realidade significa mar de dentro. Eu separei para a gente encerrar essa live
uma música que é colocada nesse documentário, que eu fiquei completamente apaixonada por essa música. A gente vai colocar ela no finalzinho aqui para a gente encerrar com a nossa reflexão. Estou vendo meu primo Jordan, fico muito feliz, Eliane, sejam bem-vindos aqui. Em seguida desse domínio da consciência, nós temos o domínio da transformação. Então, a partir do momento que eu tomei consciência daquilo que se passa dentro de mim, que eu percebi meus sentimentos, que eu tirei esse lugar de vítima, que eu saio também do juiz, que eu coloco uma certa distância desse sistema de crenças, que muitas vezes é um sistema de crenças limitante, a partir daí eu posso transformar. Eu costumava usar a seguinte metáfora: não tem como eu mudar os móveis do meu quarto se a luz está apagada. Não tem como eu fazer uma grande faxina sem poder enxergar o que está dentro do meu quarto. Eu preciso olhar para o meu íntimo para poder... A Aline está perguntando se é Netflix. É Netflix, sim. O poder da intuição. Vale a pena, viu, gente? Maravilhoso. Então, aqui dentro, eu preciso acender as luzes da minha consciência para eu descobrir o que eu realmente necessito transformar. Que vida é essa que eu gostaria? Se existe alguma liberdade a atingir, qual seria essa liberdade que eu gostaria de atingir? Para ser quem eu sou, para falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu gostaria de colocar na vida, né? Esse documentário que eu sugeri aqui, as pessoas estão aqui colocando, gente, ele fala de uma pessoa que estava num determinado momento da vida e ela vive aquilo que a gente chama de noite escura da alma, uma crise existencial muito profunda, em que ela remonta alguma coisa que ela precisa ver que não estava sendo vista. E aí ela vai enveredando por outros caminhos, estudando a intuição, e ela fala também de uma educação, de uma escola britânica, onde se trabalha a educação desse olhar para dentro. E é muito bonito esse termo, mar de dentro. Esse oceano interior que a gente vai passar uma vida explorando e ainda vai faltar. Mas que a gente comece. Que a gente comece a fazer perguntas para saber o que a gente está sentindo. Foi o que a gente começou aqui. Respira fundo, perceba o que você está sentindo hoje, no dia de hoje. Nós estamos no dia 19 de abril de 2022. Como que está a minha vida hoje? Existe alguma coisa que eu desejo transformar? Existe um único passo mínimo que seja na direção dessa transformação que eu possa operar? E aí tem uma coisa muito linda que eu cito de vez em quando nas minhas lives. A oração da serenidade, ela cabe diariamente na nossa vida. Ela diz mais ou menos assim, que eu possa transformar aquilo que pode ser transformado. Que eu possa aceitar aquilo que não pode ser transformado. E que eu tenha o discernimento entre uma coisa e outra. Existem coisas, e geralmente essas coisas são externas, que eu não posso transformar. Mas aqui, internamente, existem muitas coisas que eu posso mudar. Quantas vezes nós ficamos muito aborrecidos com a nossa família, papai, mamãe, irmãos, e na realidade isso não é possível mudar. Ontem eu assisti Encanto. Quem não assistiu também é uma graça. É um desenho animado chamado Encanto que fala, na realidade, da inclusão. Quando, na realidade, uma família exclui e o que isso gera de destruição para a própria família. Na Terra não existe lixeira, nem nas famílias. E a gente insiste em excluir aqueles que não combinam, não se encaixam, as ovelhas negras da família. Então essa consciência também é importante. Existe uma coisa que eu não posso mudar. De onde eu vim, esse seio que me trouxe a vida, esse corpo não tem como. Apesar do que, né, gente, hoje o pessoal está mudando bastante, né? De vez em quando a gente encontra gente que eu falo assim, nossa, eu fico tentando lembrar como é que era o rosto da pessoa antes, porque esse negócio de harmonização facial, né? As pessoas estão todas lindas e iguais, né? Porque tem um negócio aí que o nariz tem que ser assim, a boca tem que ser assim, e tudo bem, gente, eu não estou aqui criticando. Eu penso que é maravilhoso ter a liberdade de escolher o rosto que você quer. Mas existem algumas coisas que a gente não consegue mudar. E a gente precisa discernir o que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Esse é o domínio da transformação. Quando eu passo um tempo me conhecendo e consigo escolher, quando eu consigo escolher um caminho
que trará para a minha vida mais paz, mais harmonia, mais aquilo que combina comigo, que tem a ver com a minha pessoa. Mesmo que isso seja diferente, mesmo que isso tenha um risco, eu preciso correr esse risco. Isso é liberdade. E muitas vezes nós nos acomodamos e ficamos ali no conhecido, no cômodo, o que é muito comum falar em psicologia, na zona de conforto cômoda, e aí eu não arrisco fazer o diferente para atender o meu ser. E aí eu faço o igual para atender a todos e assim me encaixar e assim pertencer. E aí eu acabo pertencendo ao mundo e não pertencendo a mim mesmo. Eu me perco de mim mesmo. Então, o terceiro domínio, então, seria o domínio da intenção. Então, o primeiro domínio, consciência, esse autoconhecimento, investir na resposta à pergunta quem sou eu. O segundo domínio é transformação, quando eu enxergo aquilo que eu posso avançar, transformar na direção do meu bem, na direção da minha felicidade. E veja bem, muitas pessoas poderiam questionar se isso é um egoísmo, se isso é um egocentrismo, mas na realidade, quando eu penso com toda a amorosidade no meu bem, eu transbordo. E aí eu toco o outro com aquilo que é maravilhoso em mim. Então, cuidar de si, claro que a gente não vai aqui dizer, fazer um culto a um cuidado de si, esquecendo de todo o resto, mas cuidar de si é importante. É importante eu abastecer, eu dar essa atenção a quem eu sou, para que eu possa me manifestar, me autoexpressar, para que eu possa colocar para o mundo, a serviço da vida, quem eu sou. Se eu não conheço, se eu não tenho essa consciência, isso fica praticamente impossível. E por fim, então, o domínio da intenção. Eu transformo, mas com uma intenção. Ele chama esse domínio também de domínio do amor. É quando eu coloco realmente essa minha transformação a serviço de todos, a de mim mesma e de todos. Para isso, gente, eu não posso estar vítima do vitimismo. Eu não posso estar presa nesse juízo implacável. E não posso também estar afogada nas crenças limitantes, nas crenças que formam esse sistema de crenças, ou o livro da lei, como o livro chama, que coloca determinadas coisas em espaços estanques, sendo que não é possível questionar. Então eu fico nesse camelo, seguindo ali, muitas vezes, a infelicidade da minha família. Muitas vezes a gente, numa lealdade, a gente está ali seguindo a infelicidade da minha família, porque essa é a regra. Então é muito importante olhar para dentro. Talvez você possa ser a grande transformação daqueles que vai tocar aquelas pessoas que estão em torno de você. Isso realmente é incrível. Então ele fala assim, esse parasita, que é o conjunto disso, juiz, vítima e sistema de crenças, ele é um monstro de 1000 cabeças, né? E cada cabeça é um medo que a gente tem. Lembra? A dicotomia, medo-amor, contrário do medo é o amor. É esse jogo da vida que muitas vezes nós nos perdemos. Porque quando a gente se distancia, seja do amor próprio, do amor na nossa expressão, na vida pelos outros, naquilo que a gente faz, a gente naturalmente vai para o medo. E esse medo da morte, da vida, de ser quem a gente é, de ter toda a potência para transformar, ele nos limita. E não deixa que a gente vá mais à frente naquilo que a gente gostaria de viver. Então ele fala isso, né? Ele fala de guerra, né? Ele fala do guerreiro, que esse termo que é usado por muitas culturas xamanistas nas Américas, no mundo, vários no xamanismo tem essa terminologia do guerreiro, né? E o guerreiro, mas é o guerreiro do bom combate, não é um guerreiro contra o outro, é o bom combate a favor dessa transformação, a favor desse amor, colocando esse amor, esse serviço na vida e para as pessoas, né? Então, é esse guerreiro que vai destituir esses parasitas do seu dia a dia, através desses compromissos que já foram falados. Né? Através desse compromisso de realmente não se colocar tão vítima de tudo.
muito menos juiz de todos. E também com mais liberdade diante das crenças, sejam elas religiosas, sejam elas da cultura familiar, da cultura local, do seu país, não importa. É preciso ampliar nossa mente e perceber dentro de nós o que comunga com aquilo que faz vibrar o nosso coração. Como diz Castanheda, um caminho tem que ser um caminho do coração, um caminho que o coração esteja à frente. Mas eu preciso conhecer meu coração para saber isso. Preciso estar perto do meu coração para saber isso. E esse capítulo, como eu disse a vocês, ele é muito denso. Porque o termo, o conceito liberdade é algo que talvez a gente ficasse aqui muito tempo tentando estudar, tentando entender o que ele realmente significa. E depois ele caminha neste capítulo para as 3 soluções para atacar o parasita. Então esse parasita que fica aqui impedindo a gente de ser feliz com a vida que a gente tem. Veja bem, se a gente parar para pensar, talvez a gente tenha uma vida muito boa e não desfrute, porque tem uma vítima aqui dentro de nós, achando que a gente é pior do que os outros, achando que a gente não merece ter felicidade, achando que talvez a nossa sorte não é a melhor de todas. E às vezes várias áreas da nossa vida estão maravilhosas e a gente não olha para isso. Várias partes da nossa história são lindas de se contar e a gente não olha para isso. Então, ele fala que a gente tem 3 caminhos, que são 3 soluções para atacar esse parasita. Atacá-lo de frente, parar de alimentar e um muito complexo chamado Iniciação dos Mortos. O nome do livro, Jordan, é um livro que essa já é a 5ª live sobre o livro, se chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, um mexicano, um médico mexicano, que tem toda uma ancestralidade de nagual, de naguais, em que são mestres para levar a filosofia tolteca à frente. E ele, então, num determinado momento na vida, ele teve lá a sua epifania e entendeu que ele deveria seguir esse caminho e começou a escrever sobre isso e se tornou um best-seller. Então é um livro muito simples, mas que toca profundamente a nossa alma. Chega dentro de nós, fala para nós o que realmente importa. Então, gente, eu vou encerrar a live. Eu sei que tem muita coisa aí, de repente tem dúvidas, e vocês talvez tenham dúvidas, mas coloca aqui no particular, eu vou procurar responder se eu souber, Mas eu vou colocar aqui, nesse documentário que eu citei, Insaê, que é lindíssimo, tem então essa música que eu fui pesquisar, e essa música é de um rapaz chamado Damien Rice. E essa música é lindíssima, eu vou colocar ela aqui de fundo e vou lendo a tradução para vocês, para a gente encerrar com essa poesia, que é um olhar para esse mar de dentro, que eu convido vocês através dessas pequenas reflexões. Que você encerre todo dia, seguindo a sugestão de Santo Agostinho, analisando o seu dia naquilo que você sentiu, pensou, realizou, mas sem crítica, sem julgamento, simplesmente com a abertura da criança que olha com amor para si e busca descobrir, explorar aquilo que vai no mais profundo. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu não sei como é que é o esquema do Instagram, algumas situações em que se colocam músicas, às vezes a live cai. Se cair, depois eu passo o nome da música para vocês. Então ele vai dizendo assim: é preciso muito para conhecer um homem. É preciso muito para entender. O guerreiro e o sábio. O pequeno garoto enfurecido. É preciso muito para conhecer uma mulher. Muito para entender o que está sussurrando. A abelha, a picada. A pequena garota com asas. É preciso muito para dar, para pedir ajuda, para ser você mesmo, para saber e amar o que você vive. É preciso muito para respirar,
para sentir a lenta revelação do que o outro corpo precisa. É preciso muito para conhecer um homem, muito para saber, para entender. O pai e o filho, o caçador e a arma. É preciso muito para conhecer uma mulher, muito para compreender a mãe e a filha, a musa e a iludida. É preciso muito para dar, para pedir ajuda, para ver você mesmo, para saber e amar o que você vive. É preciso muito para respirar, para sentir a lenta revelação do que o outro corpo precisa. É preciso muito para dar, para pedir ajuda, para ser você mesmo. Que vocês possam cada dia mais ser vocês mesmos. Essa é a liberdade. E isso vai dar a vocês um poder. Não poder contra ninguém, nem para ser melhor, nem mais do que ninguém. Um poder de viver plenamente a sua vida. Muito obrigada a todos vocês. Depois, se quiserem, eu passo o nome da música aqui. Ela é lindíssima. No documentário eu chorei muito, porque as imagens também são lindíssimas. E eu espero que vocês tenham tirado algum proveito e façam alguma coisa com isso. Hoje, porque hoje é o grande dia. É o grande dia que a gente pode transformar alguma coisa. Obrigada, gente.